O planeta Urano. O planeta Urano simboliza a força que se manifesta em mudanças súbitas do padrão de vida e da consciência psicológica, em relances de penetração e no rápido florescimento de novas ideias e de concepções originais. Urano pode ser considerado um canal através do qual forças poderosas penetram na consciência com a rapidez da eletricidade. Urano manifesta-se também sob a forma de impulsos dirigidos à independência, à revolta, à excentricidade, ao inconvencional, ao original, ao inesperado. A influência de Urano não torna uma pessoa particularmente estável. Antes, a transforma num canal através do qual podem nascer novas ideias. Quando Urano é forte num horóscopo, este fator simbolizado pelo planeta ou planetas em posição com Urano é eletrizado, magnetizado, altamente potencializado e, se tudo correr bem, iluminado. Podemos, portanto, ver que Urano atua eletricamente através de impulsos súbitos. Este poder é necessário para romper as barreiras saturninas do ego e as do pensamento do espírito consciente. Ao contrário do que alguns sustentam, Urano nem sempre atua destrutivamente. Apenas se manifesta como destruição quando existe uma resistência à sua influência. Mas, como existe, regra geral, uma certa forma de resistência, especialmente se Urano estiver envolvido em aspecto pressionante, o trânsito de Urano é, muitas vezes, sentido como altamente perturbador. Ao transitar, Urano relega o velho e revoluciona a maneira de ser do indivíduo na área indicada. Produz mudanças radicais que reorganizam, muitas vezes ao princípio, desorganizam a consciência da pessoa, de modo a permitir-lhe um novo desenvolvimento. Psicologicamente, manifesta-se uma explosão de consciência sobre a forma de ideias, sentimentos e percepções até então subliminais, isto é, anteriores ao limiar da consciência psicológica. Os seus trânsitos são, por isso, inimigos de qualquer tipo de repressão. Se um indivíduo vive de uma maneira reprimida, se tem um modo de vida em que os elementos vitais da sua natureza estão bloqueados, desprezados ou ignorados, é quase certo que um trânsito de Urano em conjunção, quadratura ou oposição com qualquer um dos planetas pessoais trará à superfície, com rapidez, um intenso confronto com essas partes da natureza da pessoa. Urano acelera sempre o ritmo da natureza e, por isso, um indivíduo que experimente um desses trânsitos sente-se muitas vezes em franja, excitável, inquieto e conduzido por um poderoso desejo de mudança e liberdade. Urano, no máximo de sua força,
é o grande libertador, o despertador, o iluminador que agita a vida interna e externa da pessoa com tal intensidade que as coisas nunca serão as mesmas depois. Este planeta pode ser comparado à figura mitológica de Prometeu, que roubou o fogo dos deuses, e assim permitiu aos seres humanos ampliarem o âmbito de seu conhecimento. A maior parte das pessoas sente uma ânsia durante os trânsitos de Saturno, de agir fora do quadro das suas necessidades, em busca de excitação, de liberdade e de descobertas. Tomam muitas vezes atitudes radicais para mudarem aquilo que concluem ser uma situação repressiva. Uma pequena porcentagem de indivíduos, contudo, sentirá os trânsitos de Urano quase totalmente a um nível interior, período durante o qual revolucionam sutilmente as suas atitudes, faculdades de compreensão e modo de autoexpressão nas áreas indicadas. A vida exterior refletirá com frequência esta nova perspectiva, mas nesses casos nem sempre isso se manifesta com rapidez. Durante os trânsitos de Urano, o indivíduo sente muitas vezes um impulso para fugir das situações que vê como inibitórias ou frustrantes de sua autoexpressão. Mas, em alguns casos, é mais construtivo se a situação for fundamentalmente sólida e vitalmente flexível. A pessoa experimentar as mudanças radicais nos limites da situação antiga. Casamento, emprego, etc. A amplidão da autocompreensão que pode resultar desse desafio é geralmente maior do que o que se ganharia apenas através de um salto do velho para o novo. E diferente. Isso, é claro, não quer dizer que a revolução ou a repolarização totais numa ou outra área da vida não sejam por vezes necessárias. Em muitos casos, a influência de Urano pode definir-se culturalmente, visto que Urano começa quando Saturno acaba. Saturno marca os limites da consciência psicológica da pessoa, simbolizando as normas e padrões culturais coletivos, uma espécie de superego cultural, em termos freudianos. Saturno é, por isso, rígido e contraído. Urano, por outro lado, irrompe desta velha estrutura com impulsos revolucionários. E a rigidez dos limites saturninos faz com que estes se despedacem. As manifestações psicológicas das forças uranianas, experimentadas pelo indivíduo, não são apenas compreensíveis, mas também tonificantes do espírito, que se abre ao novo. Na astrologia antiga, o planeta Mercúrio era conhecido como o mensageiro dos deuses, expressão muito semelhante à descrição que Hildyer faz dos planetas transsaturninos como embaixadores da galáxia. Mercúrio era, nesses tempos, associado às faculdades criativas do ser humano. Claro que os astrólogos antigos, tanto quanto sabemos, não tinham qualquer conhecimento da existência de Urano. No entanto, muitos dos alquimistas tinham consciência
de uma função criativa mais profunda ou mais elevada do que o nível do espírito racional, significado fundamental de Mercúrio na astrologia moderna. Esses alquimistas associavam tal atividade criativa ao significado oculto de Mercúrio, como unificador dos opostos. Na nossa perspectiva moderna, podemos muito bem imaginar que talvez se referisse à função de Urano, sem disporem, contudo, de qualquer símbolo planetário para exprimir o que sentiam. Essa hipótese parece extremamente provável se considerarmos que numerosos astrólogos modernos concluem que, ao contrário da antiga versão grega da exaltação e dignidade de Mercúrio em Virgem, a exaltação de Mercúrio deve ser colocada em Aquário, o signo de Urano. Dane Rudhyar, no seu profundo e inspirado livro Triptych, refere-se a Urano como o poder criativo do espírito universal. Rudhyar diz que Urano se refere à fase de transfiguração pessoal e que o indivíduo transfigurado se tornou um centro focal para a libertação do poder do espírito universal. Rudhyar afirma também que Urano pode ser conhecido como a voz de Deus, o poder criativo do som místico, que, segundo a velha tradição da Índia, percorre todos os espaços. O poder do espírito universal é evidente nas percepções extraordinariamente rápidas que acompanham a sintonia uraniana e que provém da capacidade para obter conhecimentos e penetração noutras dimensões, através de uma sensibilidade psíquica refinada. Urano representa a penetração intuitiva e a extensão do processo racional para além das barreiras do espaço e do tempo. A experiência para a qual as energias de Urano impelem o indivíduo provém deste sentido profundo de que não existem limites para o conhecimento humano e da profunda fé em que o indivíduo possui a capacidade para compreender a vida de uma maneira mais englobante e o direito divino de procurar conhecê-la, diga o que disser a sabedoria convencional. Naturalmente, muitos uranianos absorvem-se de tal maneira na ânsia da descoberta e da experiência que não raro chegam a ser extremistas nas atitudes e opiniões, caso em que são dados ao fanatismo, ao desprezo excessivo da tradição e à teimosia mais inabalável. Esta intuição de que os uranianos são capazes não é, porém, incompatível com a lógica. Grand-Lévy salientava há 30 anos que Urano atua de uma maneira muito lógica, mas que a lógica opera tão depressa que parece ser intuição. Grand-Lévy escreveu também que Urano representa a extensão da percepção aos domínios da mentalidade superconsciente, que podemos interpretar como a capacidade de nos sintonizarmos com um nível arquetípico do conhecimento do espírito universal. Uma vez que uma pessoa ultrapasse os limites de Saturno e se aventure no reino de Urano e Netuno, começam a desaparecer todas as dualidades, todas as oposições percebidas, em virtude
da lógica limitada e todas as formas isoladas. Tudo começa nesse ponto a ser uma fusão de dicotomias que na percepção uraniana se manifesta por um modo de ser, de ver as coisas simultaneamente em vez de disjuntivamente. Por outras palavras, os opostos do espírito lógico materialista são agora vistos num relance de percepção imediata como partes de um todo, de uma perspectiva englobante da vida. A posição de Urano mostra em que áreas se pode potencialmente experimentar e usar esse poder, que permite o despertar da consciência, em que áreas as alterações súbitas, as penetrações em um sentido de necessidade de uma maior liberdade pessoal são mais imediatamente sentidas. Esta casa mostra em que áreas uma pessoa tem ânsia de abandonar as normas convencionais de expressão e nas quais muitas vezes rejeitará a tradição e os estorvos inúteis para atingir esse objetivo. Se um indivíduo tem Urano numa casa angular, sentirá um impulso especialmente forte para agir fora das convenções, com dinamismo e coragem. Se Urano estiver em casas sucedentes ou cadentes, a pessoa pode sentir impulsos revolucionários ou inconvencionais igualmente fortes, mas é provável que os utilize na vida diária de uma maneira sutil, mostrando-se ao mesmo tempo conservadora à superfície.